Bom dia, gente. Bom, eu creio que uma boa parte aqui já me conhece. Todos. Olha, então, eu sou de uma casa espírita em Belo Horizonte, que é o Lar Fraternidade Maria de Nazaré. Lá é um abrigo com garotos especiais, crianças, adolescentes e adultos, são internos. Lá funciona também a nossa casa espírita. Quem for em Belo Horizonte, marca um contato conosco, que a gente faz essa visita lá na casa para a gente ter a chance de conhecer, ok? Nosso tema, livre-arbítrio e destino, oportunismo. Falarmos de livre-arbítrio e destino é falarmos do contexto que nós estamos vivendo hoje, não simplesmente da lei de liberdade, como relata para nós o Livro dos Espíritos. Não que a lei de liberdade seja algo simples, não, é complexo. Mas é segundo o que a gente está lendo da lei de liberdade, nós estamos vendo hoje na relação com as consequências. Então, quando nós falamos de livre-arbítrio e destino, nós sabemos que temos total liberdade de pensar, total liberdade de sentir, e essa relação é nossa para com Deus. Tudo isso nós sabemos. Mas a partir do momento que a gente verbaliza ou atua, aí nós já temos situações onde nós vamos atrair de conformidade com o que a gente está fazendo. Ah, mas quando a gente pensa, a gente também não atrai? Atrai. Quando a gente sente, também não atrai? Atrai. Mas é como relata para nós Raul Teixeira. A pessoa pode se arrepender no átimo do segundo que ela aperta o gatilho, mas a bala segue o curso dela. Por quê? Porque ela saiu do campo mental para a ação. Então, enquanto a gente não passa para a ação, nós podemos rever uma série de contextos. Então, quando nós falamos de livre-arbítrio e destino, nós estamos falando de como nós iremos agir. Livre-arbítrio. Mas o que a gente irá colher? Destino. Ah, mas está programado que eu vou colher isso ou aquilo. Não está programado, depende de como que eu vou lidar aqui na encarnação. Muitos ainda me dizem que Judas veio programado para entregar Jesus. Não existe essa programação. Não existe essa programação. Muitos dizem que Pilatos veio programado para suicidar depois. Não existe essa programação. Ele se suicidou 3 anos depois, em função da culpa que ele acometia. Mas não que estava programado o suicídio dele, muito pelo contrário. Nos 3 últimos anos, ele conviveu com Zacarias, do ano 33 ao ano 36, e Zacarias falou para ele de Jesus, e ele teve em Zacarias um único amigo. Embora nesses 3 anos ele praticamente passou preso, porque Tibério César não concordava com a forma com que ele governava. Então, ele viveu nesse presídio, tendo Zacarias como o amigo. Quando ele se suicida, ele se viu sem saída. 3 anos depois. Ah, estava programado. Não, não estava programado. Ah, mas isso já iria acontecer? Sim. Se nós pegarmos pelos dizeres lá do Velho Testamento, o Cristo já viria e passaria por dificuldades. Ou seja, a própria colocação de Jesus, o mal há de vir, mas ai por quem ele venha. Mas se ainda voltarmos no Velho Testamento, nós vamos ver em Eclesiastes, no capítulo 3, que começa para nós, o primeiro versículo, ele vai falar sobre essa relação de livre-arbítrio e destino. E ele vai falar assim: há tempo de plantar e tempo para colher. Tempo de plantar e tempo para colher significa que, embora exista o plantio e ele é livre, a colheita, a gente é prisioneiro dela. Assim coloca para a gente Hamed no livro As Dores da Alma. Nós somos livres para plantar, mas somos prisioneiros das consequências do plantio. Então, vamos pensar um pouco na nossa chegada no plano físico. Alexandre, conversando com André Luiz no livro Missionários da Luz, no capítulo 13, Alexandre coloca para André Luiz que
o espermatozoide, quando eles estão falando da reencarnação do Segismundo, o espermatozoide que vai alcançar o óvulo fecundado, após o envolvimento afetivo sexual dos pais do Segismundo, o espermatozoide que vai alcançar o óvulo, ele recebe uma energização diferenciada. Alexandre coloca para André Luiz assim: nós iremos nos afastar do ambiente, porque o casal vai se envolver sexualmente e afetivamente na noite de hoje, porque eles estão inspirados. Aí o André Luiz questiona: a gente não precisa ficar aqui para fazer a ligação do espermatozoide no óvulo, no momento da fecundação? Alexandre diz para ele assim: não, meu filho, não precisamos. Você sabe que o espermatozoide demora horas para chegar no óvulo. Nós vamos deixar que o casal tenha o seu envolvimento. Quando eles estiverem adormecidos, a gente vem aqui e faz a ligação do espírito no óvulo fecundado. E aí os dois se afastam, chegam alguns espíritos orientadores da família, e aí na hora que esses espíritos chegam, eles fazem um cerco em torno do ambiente onde o casal está se envolvendo. E o André Luiz pergunta assim: este cerco, para que serve? O Alexandre coloca para ele: para aqueles casais que estão envolvidos em lares de bases retas, é feita uma proteção espiritual sobre eles. Nós, diz Alexandre, não precisamos participar deste encontro, esse é um momento do casal. Mas quando o casal se respeita, eles não vão receber influência de outros desencarnados para perturbá-los neste ambiente. E aí o André Luiz pergunta: mas este cerco espiritual é feito em torno de todos os casais que estão se relacionando sexualmente na Terra? Não, meu filho. Como eu te disse, apenas em lares de bases retas. Aqueles casais que não têm o respeito na relação, abrem brechas para a chegada de terceiros. E muitas vezes, como relata Camilo no livro Desafios da Educação, fazem sexo acompanhado com os desencarnados. O casal de encarnados e os desencarnados que estão envolvidos no mesmo ambiente. Como relata para a gente o Camilo na psicografia de Raul Teixeira, na resposta da pergunta de número 38 desta obra, Desafios da Educação. Então, o espermatozoide, ele é energizado. Mas por que para nossa cabeça, nós aprendemos lá na biologia que o espermatozoide vai ganhar a corrida, lembram disso? São milhões de espermatozoides. Só para vocês terem uma ideia, numa ejaculação de aproximadamente 2 a 4 ml, nós teremos uma média de 8 a 12 milhões de espermatozoides, numa ejaculação. Então, vocês imaginem que, nesse movimento, a hora que o Alexandre chega, ele olha o mapa reencarnatório, vê os espermatozoides, e qual espermatozoide que deverá alcançar o óvulo, que carrega as características necessárias para aquele espírito do Segismundo se ligar ao espermatozoide. Então, na hora que aquele que recebe a energia ganha a corrida, o espírito chega e faz a ligação junto no óvulo fecundado. Isto é determinismo. A escolha é o determinismo. Nós escolhemos junto com os espíritos as características que nós deveremos apresentar aqui na Terra. Nós escolhemos o perfil do nosso corpo, de conformidade com o que a gente andou aprontando lá atrás, o que nós poderemos ter de dificuldade nessa. A dor, nós iremos passar por ela. Nós iremos. Mas a forma como nós vamos conduzir essa dor vai depender do nosso estado íntimo. A dor todo mundo vai ter. Mas se eu lesei no passado, eu também crio situações onde eu serei lesado. É uma forma de eu aliviar o meu sentimento de autopunição por aquilo que eu fiz. Mas eu tenho que passar pelo mesmo trâmite? Não, eu posso passar por trâmites diferentes, mas eu passarei pela dor. Eu passarei pela dor. Se nós ficarmos atentos, é quando acontece esse momento do nascimento, é que nós vamos ver como que a nossa linha encarnatória está toda programada. Então, se eu
Um exemplo, vamos pegar um exemplo da história. Nós tivemos um governo que na época de Tiradentes foi aquele que induziu Dona Maria I, rainha de Portugal, a escolher um dos inconfidentes para servir de exemplo. E escolheram Tiradentes. E ele colocou: se 11 vidas eu tivesse, 11 vidas eu daria para libertar os meus amigos. Ela o escolhe para servir de exemplo para aqueles que iriam tentar libertar o Brasil da coroa portuguesa. A primeira situação que Tiradentes foi envolvido após a prisão foi o enforcamento. E depois o seu corpo foi cortado em 7 partes. 7 partes. E foi colocado à disposição dos viajantes e dos transeuntes que vinham de Minas para o Rio e do Rio para Minas, para servir de exemplo para a nação brasileira, para não atentar contra a coroa portuguesa. Mas aquela pessoa, aquele governo que induziu Dona Maria I, reencarna mais ou menos 200 anos depois, em Minas Gerais. Se envolve novamente com a política. Ganha várias eleições. Se envolve com o governo do estado e ganha a eleição. Depois se envolve com o governo federal e ganha a eleição. E no momento que ele vai assumir o poder, como aconteceu com Tiradentes, que iria assumir o poder para dar a liberdade ao Brasil, no momento que ele iria assumir o poder, ele é vitimado por um vírus. Ele adoece e pega a chamada infecção hospitalar. Da mesma forma que Tiradentes foi enforcado, ele não foi enforcado. Mas ele teve a traqueostomia e já foi interrompida a sua respiração. Ele é transferido de um hospital de Brasília para São Paulo. E ali, no momento que ele pega o vírus da infecção hospitalar, ele teve o corpo dele cortado em 7 partes. Tiradentes também teve, por uma espada. E ele teve por um bisturi. 4 meses depois ele desencarna, antes de assumir o poder no país. No dia 21 de abril, dia de Tiradentes, desencarna Tancredo Neves. Recebeu de conformidade com o que plantou lá atrás e não veio das mãos de nenhum algoz. Nós plantamos, nós colhemos. Não precisa aparecer o algoz para semear o mal-estar, para a gente colher o que a gente plantou. A própria natureza nos convoca a determinadas situações que paulatinamente a gente vai colhendo. Podemos colher sem revolta. Podemos colher envolvido com o bem-estar, sabendo que a dor existe, que o sofrimento é opcional, como falamos alguns meses atrás, relatando inclusive a colocação de Carlos Drummond de Andrade nesse item. Nós não precisamos agravar a dor que a gente já tem. Não precisamos agravar. Nasce a criança. Espermatozoide direcionado, nasce a criança. E aí entra aqueles pontos que a gente comenta. Se a criança não concorda com as nossas posturas, a gente conversa com ela. Se ela não concorda de novo, a gente insiste com ela. Então, nós vamos traçando esse caminho. Mas se ela não concorda de novo, a gente impõe. Não precisa dar palmada. Ele já está aqui partindo para a agressividade. Calma, meu filho, fique em paz. Estamos dentro da casa espírita. Então, vocês imaginem, a gente conduz. Essa imposição é a forma de nós conduzirmos. São os métodos que nós arranjaremos para cada filho. Nós conhecemos os nossos filhos. São os nossos filhos. Nós sabemos. Quando eles são crianças, a gente olha. 6 meses, 8 meses, 1 ano e meio. A gente olha com esse calor de colatina. E ele está lá só de fraldinha no bercinho, aquela pancinha de fora, aquelas pernas, que é a coxa, que dá vontade de a gente dar uma mordida nele, dá vontade de comer o menino. Quando a gente cresce, quando eles crescem, a gente arrepende por que não comeu o menino.
Aí não tem jeito mais. Está feito, agora não dá mais. E aí então nós temos que atender. Conversa, insiste e conduz, impõe. Minha filha, hoje ela está com 14 anos. Quando ela estava com 12 anos, ela chegou para mim e falou comigo assim: pai, me deixa ir na Comeb. A Comeb é a confraternização das mocidades espíritas de Belo Horizonte, que acontece no período de carnaval. Ô filha, pode sim, mas faltam 6 meses para você. A Comeb é agora. Ô pai, mas eu tenho 12 anos, filha, falta 6 meses para você fazer 13. A Comeb é daqui a 1 mês. Ô pai, mas deixa eu ir na Comeb, pai. Deixa eu ir na Comeb. Filha, não tem problema, mas tem uma regra. A regra, 13 anos, você tem 12. Ô pai, mas eu já vou fazer 13 anos. Filha, é claro que você vai fazer. Se você chegar até lá, vai. Talvez você não faça, né? Dependendo de Deus. Ô pai, não me vem com essa, eu já vou fazer. Minha filha, deixa eu te dizer. A regra, 13 anos. Ô pai, você é conhecido no movimento espírita. Se você ligar para o coordenador e falar que eu sou sua filha, eles vão deixar eu entrar. Pai, eu nasci no lar espírita. Pai, eu estou sendo evangelizada desde o ventre da minha mãe. Pai, antes disso eu já frequentava essa casa. Pai, me deixa aí. Filha, se você já nasceu no lar espírita, então você já sabe que eu não vou telefonar para passar por cima de uma regra. Você já nasceu no lar espírita. Pai, mas custa você dar um telefonema? É só você falar assim: é a filha do Emerson Pedersoli. Eu falei assim: filha, custa. Eu não posso fazer isso, não. Ô pai, deixa eu te falar uma coisa. Imagina você, um telefonema você pode me aliviar. Mas se não telefonar, olha só, carnaval, eu aí, 12 anos... fora do ambiente do carnaval, da confraternização, aí solta. Eu falei: filha, você não está solta, não. Aonde eu participar de encontros que tiver jovens da sua idade, você irá comigo. Onde não tiver jovens e tiverem só adultos, você vai acompanhar sua mãe a cuidar dos seus avós. Você não está solta, não. E eu olhei para ela e vi ali a marca da corrupção. Estava ali, está inscrito na alma. Os nossos filhos fazem isso conosco. E eles vão nos manipulando. Hoje, nós atendemos uma demanda deles, depois atendemos outra, depois atendemos outra. Livre-arbítrio. Lá na frente, a colheita é consequencial. Futuramente, eles irão colher de conformidade com o que eles plantaram. Nós iremos colher a dor de conformidade com o que nós facilitamos. Hoje os nossos filhos, eles entram em casa e falam que eles têm trabalho, têm dever de colégio, e a gente chega para eles: então vai estudar, vai fazer. Na nossa época, nós chegávamos em casa com atividades para fazer, com tarefa, o chamado para casa, lembram? Na hora que a gente falava para os nossos pais, para a mãe: tem para casa para fazer, tem isso, ela já falava assim: então tudo bem, você almoça, arruma a cozinha, limpa o cocô do cachorro, vai lavar banheiro, depois você assenta e vai fazer para casa. Os nossos filhos não fazem nada, e ainda tomam recuperação e pau. E não fazem nada, eles não estão fazendo nada. Consequentemente, são aqueles que vão entrar com 23, 25, 28 anos sem saber fazer nada. Como eu conversei com uma amiga, formada em ciências biológicas, mestre em ciências biológicas, e ela falou comigo assim: agora eu vou fazer doutorado. Eu falei: mas por que você vai fazer? Eu não consigo fazer nada. Eu não sei fazer nada. Eu só estudei, passei a minha vida estudando, nunca aprendi nada. Então agora eu vou tentar doutorado, porque pelo menos enquanto eu passo na prova do doutorado, eu tenho um salário. É a consequência. E isso vem do relacionamento familiar, porque nós somos apiedados para com os nossos filhos. Ah, coitado, né? Deixa ele estar estudando. Ah, coitado, ele está descansando. Ah, coitado, ele chegou muito tarde essa noite. Ah, coitado. Meu Deus, ele é filho de um casal de coitados. Só se fala coitado. Será que o nome dele não deveria ser outro? Porque nós fazemos esse movimento.
Com a criança, a gente conversa, a gente insiste, a gente impõe. Com o jovem, a gente conversa, a gente escuta o que o jovem tem a dizer. E a gente espera, desde que não agrida um ambiente familiar. A gente aguarda. Mas tem coisas que a gente está vendo o jovem, ele vai fazer, ele vai cometer um engano. Ele vai cometer. A gente está vendo. Já, não, mas não vai acontecer não, não vai não. Eu conversando com uma família, um casal, eles me falaram de uma dificuldade que eles estavam tendo com o filho, na época, 15 anos de idade. O filho estava com diversas dificuldades de comportamento, de adaptação na escola. Conversei com o rapazinho, e ali fui trabalhando com ele, e fui entendendo para onde as coisas estavam caminhando. Em meio a esse movimento, ele levou para a escola uma garrafa de pinga, de cachaça. Ele bebeu, alguns colegas beberam, descobriram que ele levou. Quando ele levou a garrafa, chegou para mim a informação, e a direção da escola suspende, expulsa. Eu falei, não, a minha sugestão é que não façam isso. Suspende não, nem expulsa. Quantos eram? Era ele mais 3. A minha sugestão é, pegue os 4. E os 4 vão montar um trabalho sobre alcoolismo. E eles vão expor para todas as turmas, de todos os turnos daquela escola, um trabalho sobre alcoolismo. De 15 minutos a meia hora, os 4 vão expor. Não precisa de suspender, vai suspender, vai ficar em casa. Não sou contra a suspensão, tem hora que o benefício pode ser esse mesmo. É mais uma forma de sanção, como diz Piaget, para nós nas sanções expiatórias e sanções por reciprocidade. Tem hora que o momento é esse mesmo, vai lá, traz uma punição. Mas, a partir do momento que tem uma outra alternativa, vamos usar outra alternativa. E ele fez um trabalho junto com os 3 colegas, indignado, porque eu tinha feito a sugestão dele sair expondo isso na escola. Nos 3 turnos, todas as turmas, falou sobre alcoolismo. Mas como a alma é agitada, como o espírito que habitava aquele corpo trazia várias dificuldades de regras, de limite, quando chegou por volta do mês de outubro, final de outubro, eu chamei a mãe para conversar. Falei, olha, tenho conversado com seu filho. Vou te fazer uma sugestão. Ela falou, qual? Tire o seu filho da escola. Emerson, tire o seu filho da escola. Eu estou conversando com ele, olha, ele não fecha esse ano sem ter um problema dentro da escola. Não, Emerson, nossa senhora, eu vou ter que pensar, tire o seu filho da escola. Eu estou sentindo. Mas ele te falou alguma coisa? Não, ele não me falou. Eu estou sentindo. E aí ela foi, conversou com o marido dela, o marido falou, não, Emerson está ficando doido, final de outubro, faltando um mês para acabar as aulas? De jeito nenhum, nós não temos nem para onde transferir. Não, de jeito nenhum, ele vai ficar lá, depois a gente revê isso. Segunda quinzena de novembro, ele levou uma bomba para a escola. Jogou a bomba dentro do vaso sanitário do banheiro masculino e voou vaso sanitário para tudo quanto é lado. E aí ele foi expulso da escola. Porque inúmeras vezes a gente está vendo a caminhada que o outro está fazendo. Você está conversando, a gente é inspirado, os pais são inspirados, os amigos são inspirados. Nós somos o tempo todo inspirados. Atentemos para o contato com os espíritos, atentemos. Nós podemos fazer diferente. Mas essa escolha é nossa. Essa escolha é nossa. Não adianta a gente pensar que nós vamos dar conta de resolver tudo sozinhos, sem o apoio dos espíritos, sem o apoio de Deus. Não vamos. Mas para aceitarmos esse apoio, nós temos que abrir o nosso canal de acesso. Mantermos-nos vigilantes. Tempo de plantar e tempo para colher. Mantermos-nos vigilantes. Mas se da mesma forma temos ainda crianças e jovens que estão aprontando no movimento social, nós ainda temos o outro perfil de jovem. Um jovem chegou para mim e falou comigo assim, Emerson, fui assaltado, 16 para 17 anos, fui assaltado quando saí do colégio. Meu filho, e aí? E aí 2 colegas pararam, 2 pessoas pararam e falaram assim, me passa sua grana, me passa sua grana.
Eu falei, se você, eu falei com eles, eu não tenho dinheiro, aqui ó, mostrei meus bolsos, não tem dinheiro. Aí eles olharam e falaram, então me dá seu celular, me dá seu celular, gente, beleza, mas aqui ó, não tem celular. Não tem celular, aqui ó, abriu a mochila, não tem celular. Aí os dois olharam para ele e falaram, então me dá seu tênis, me dá seu tênis. Aí ele falou, beleza, então peraí, vou sentar aqui que eu vou tirar o tênis, aguenta aí. Quando ele sentou no meio-fio para tirar o tênis, os dois ladrões, ô bicho, não tira esse tênis do pé não. Não tira não, porque isso aí não vai nada. Aqui, você tem que ter alguma coisa para você ser roubado, meu irmão. Uma hora nós vai fazer sua cabeça tá entendendo? Não, gente, aqui, beleza. Da próxima vez eu vou ter alguma coisa. Tudo bem? Aqui, vai com Deus. Vai com Deus. Ele despediu dos ladrões, apertou a mão. Os dois foram embora. 3 meses depois, ele foi parado novamente na saída da escola, um jovem mais alto. Um só, me passa sua grana, me passa sua grana. Ele falou, peraí. Eu tenho aqui R$5. Eu vou te dar R$3, que 2 eu preciso para pegar meu ônibus. Eu vou te dar 3. Aí o ladrão olhou para ele. Não vai te fazer falta, não? Ele falou, não, pode levar. Levou o dinheiro. Conversando com esse jovem, eu perguntei para ele assim, meu filho, em nenhum momento você pensou em reagir? Reagir? Ele falou, Emerson, por que você está me falando isso? Você é alto, forte e lutador de Kung Fu. Nenhuma das 2 vezes você pensou em reagir? Ele falou, Emerson, eu usar minha arte marcial contra uma outra pessoa, não dou conta. Emerson, eu faço Kung Fu com um professor que conhece a intimidade dos movimentos, que conhece a história dos movimentos. Eu não faço para disputar em academia, não vou para a academia onde tem outras pessoas, eu quero aprender com ele, quero me adestrar, quero conhecer tudo dos movimentos, mas eu não vou jamais usar contra alguém. Esse jovem, a mãe dele é católica, o pai evangélico. Ele conversa comigo sobre espiritismo e ele não segue nenhuma religião, mas tem dentro de si espiritualidade, religiosidade. É a sintonia que nós precisamos estabelecer com o alto. É a sintonia. Estamos hoje vivendo momentos de dor. E agora eu estou falando da nação. Estamos vivendo momentos de dificuldade. É o caminho que nós trilhamos. Nós pedimos para reencarnar neste país, em meio às grandes dificuldades que estamos vivendo, e com a proposta consciencial de fazermos alguma coisa por essa terra. Alguma coisa. Se todos nós dermos as mãos, não teremos mãos livres para matar, roubar ou traficar. Nós estamos aqui para fazer alguma coisa. Aí a gente chega aqui e começa a reclamar dos que subiram. Não, porque o país vai melhorar. Vai acontecer alguma coisa vai acontecer porque vai melhorar. Como vai melhorar? Nós não estamos conseguindo fazer a nossa parte. Eu reclamo que lá em cima tem corrupção, mas eu faço corrupção dentro da minha casa. Eu reclamo que eles mentem, mas eu minto nas minhas relações diárias. Eu reclamo que eles burlam regras, mas eu também burlo regra naquelas que estão ao meu alcance. Então, se eu faço a mesma coisa dos que estão lá em cima, por que lá é demérito e aqui embaixo é mérito? Não é. Me foi dado pouco, eu vou lesando os outros com pouco. Mas e se me for dado muito? Eu passo a lesar com muito? Então nós falamos que vai ter uma melhora, como se eu não faço o meu movimento de melhora? O país está fazendo um movimento de limpeza, mas nós não podemos dizer que vai ficar tão limpo que vai brilhar. Não vai não. Eu estava em São Paulo, numa das enchentes lá. No dia seguinte, eu saí no domingo, eu iria para um curso. Eu saí no domingo e eu estava vendo os garis limparem as ruas. Os garis varriam as ruas e estavam jogando lixo para o bueiro, para acabar rápido. Ué, mas a enchente aconteceu porque estava tudo entupido. Aí o bueiro cuspiu tudo para fora. Aí eles vieram varrendo. Ah, o caminhão vai demorar, vão jogando para dentro do bueiro.
Muitos anos o Brasil vem fazendo esse tipo de limpeza. Não importa se o nosso governo é homem ou se é mulher. Não é o gênero que define honestidade. E o nosso problema é moral. Quem coloca isso para nós é Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 8. Versículos 19, 20 e 21, ele fala contra a corrupção. Que é o que nós estamos vivendo hoje. Só que Paulo falou isso há 2000 anos atrás. 2000 anos atrás. Paulo falou isso. A explicação desses 3 versículos, nós vamos ver o Aniceto conversando com André Luiz no livro Os Mensageiros. No capítulo 42, ele disseca esses 3 versículos falando da corrupção. É exatamente o que nós estamos vivendo aí. O alívio das nossas agressões, das nossas mágoas, do mal-estar, acontece muitas vezes nos acidentes. Quando vêm esses acidentes, que mobiliza a opinião pública, mobiliza a mídia, mobiliza os nossos corações, a sensibilidade, a gente dá uma aliviada para as nossas mentes direcionadas para as situações de desgoverno que está acontecendo no país. Mas nós que somos frutos desse desgoverno, somos aqueles que no passado promovemos o desgoverno. E hoje a gente está recebendo pelas mãos de terceiros. Quanto mais a gente revolta, aqueles que mais se revoltam são aqueles que mais aprontaram. E hoje se indignam. Ah, mas o momento é de indignação? É. Mas não é a indignação de atirar contra. É o que nós podemos fazer para caminhar ao lado, para caminhar junto. O que a gente pode fazer? O momento é esse. Se nós pegarmos alguns movimentos das catástrofes sociais, nós tivemos em 69 a tragédia no circo em Niterói. Relata para a gente irmão X, que aquela tragédia, estavam reunidos quase 1900 anos depois da tragédia no circo que aconteceu na Arena Romana. Aqueles mesmos que gritavam para o imperador romano, fogo aos cristãos, estavam agora reunidos num circo, e numa pana elétrica, a lona incendeia, cai sobre todos que estavam ali, e todos morrem. Ah, mas todos? Não, alguns se salvaram, inclusive sobre a grata visita de Ivo Pitangui, que saiu de São Paulo com os seus médicos e foi lá para fazer a reconstituição de peles, de tecidos, daqueles que ainda tinha como se salvar daquele acidente, tragédia no circo. Mas ali estavam reunidos os mesmos que pediram fogo aos cristãos na época da Arena Romana, e estavam reunidos novamente. Se nós caminharmos um pouco para frente na história, nós vamos ver o incêndio da Boate Kiss. Ali estavam reunidos diversos militares alemães, que encaminharam vários judeus, russos, católicos, que caminharam para a câmara de gás. Eles os conduziram para a câmara de gás obedecendo uma lei, uma ordem, a ordem do governo. Enquanto eles estavam obedecendo uma ordem, não tem problema algum, mas o sentimento com que eles cumpriam a ordem é que é visto por Deus. E aí, esses mesmos militares se reúnem numa comemoração na Boate Kiss, numa comunidade europeia, descendência europeia, divertindo a maioria estudantes promissores, mas eles tinham que corrigir o engano que cometeram há aproximadamente 50 anos antes do acidente. E eles também morrem vitimados pela câmara de gás, entre aspas. É o destino. Mas muitos daqueles militares que conduziram, relata para nós o ministro Benevenuto, no livro Nosso Lar, quando ele diz para a gente que muitos, André Luiz perguntou para ele,
qual a dificuldade que ele teve quando veio até a Terra para auxiliar os vitimados pela Segunda Guerra. E ele falou assim, a principal dificuldade é a desencarnação dos militares alemães. Porque quando eles nos veem, eles fogem e chamam a gente de fantasmas. Aqueles militares que tinham condições de ser recebidos, por estar cumprindo normas, sem alimentar o ódio nos seus corações, eles não conseguiam ser resgatados, porque eles viam o mentor espiritual, viam o ministro Benevenuto, e eles achavam que era fantasma. E aí os espíritos com quem Benevenuto estava conversando, perguntou, e algo poderia ser feito? Ele falou, não, porque eles nem paravam para nos ouvir, eles nos viam após a morte e já corriam. Porque eles não têm nenhum entendimento de espiritualidade. Então eles escapavam, muito antes de receber qualquer tipo de ajuda. Porque se nós tivemos naquela época algozes, também tivemos pessoas não algozes que estavam ali simplesmente pela obrigação, como coloca para nós em Lei de Destruição, falando das guerras, o Livro dos Espíritos. Que Deus nos observará pelo sentimento com que a gente promove aquela ação. Não é da boca para fora. Ainda assim, nós tivemos um terremoto no Haiti. No terremoto em Haiti, estava também diversos milhares de alemães. Esses alemães não eram necessariamente aqueles militares, não. Os alemães que ali estavam, era aquela parte da supremacia do governo. Muitas crianças que morreram ali, envolvidas com a miséria, com a dor, com a fome, com os excessos promovidos pela catástrofe do terremoto, eram eles os líderes que comandavam os soldados a sacrificar judeus, russos, católicos e sacerdotes. Eram eles que estavam na aristocracia, eram eles que estavam na chamada hierarquia alemã, e agora eles estavam em situações de dificuldade. Não teve ninguém para promover e eles receberem de volta. A própria natureza trouxe para eles a forma de receber de volta. Mas a chegada de muitos deles no plano espiritual estava ainda envolvida em revolta, indignação e em dificuldades. Aqueles que desencarnaram envolvidos com a revolta, com a indignação, eles já não retornam mais ao plano físico e já são direcionados para outras regiões onde vai trabalhar novamente a sua moralidade. Aqueles que entenderam a motivação da dor e das dificuldades se redimiram e voltarão ainda para corrigir outros enganos, mas continuarão conosco no movimento evolutivo do planeta. Então, quando nós falamos do todo, nós estamos falando que as consequências virão. Acabamos de assistir um acidente que a mídia nos exauriu de informações. O acidente com o time da Chapecoense. Não existe acaso na lei de Deus. Mas o que é interessante nós observarmos é que Kardec coloca para nós que a espiritualidade, em situações de catástrofe, ela atende individualmente cada criatura que está sendo vitimada naquele momento. Individualmente. Então, enquanto nós assistimos, vem uma colocação de Jesus. Não é por eles que a gente tem que chorar, é por nós. Eles estão vivendo o seu movimento de resgate, de uma forma ou de outra, compreenderão as dificuldades que passaram e muitos que deixaram seus familiares. Então, essa catástrofe e outras, ela tem uma explicação espiritual. Tivemos em 2007 um acidente no aeroporto de Congonhas com um avião da TAM. Relata-nos os espíritos que este grupo que estava ali reunido, eles tiveram o seguinte diálogo. O piloto e o copiloto conversaram enquanto os passageiros estavam entrando em Porto Alegre, falando do mal-estar que eles estavam sentindo.
E um começou a falar com o outro, eu acho que foi o pesadelo que eu tive à noite. Sonhei com fogo, com destruição. E o outro disse, eu também sonhei com morte, com vidas sendo ceifadas, com gente sendo queimada. Aí eles colocaram, né, isso deve ser a alimentação do hotel. Que como nós dormimos no hotel, acho que o alimento do hotel, porque a tripulação também estava com um certo mal-estar. Mas foram para o voo, cumprimentaram os passageiros. Naquela data, em 2007, reuniram-se quase 200, mais precisamente 199 pessoas envolvidas com o acidente da TAM. Esses 199, entre tripulantes, passageiros e aqueles que estavam ligados no prédio da administração e do posto, ao lado do prédio que foi atingido, no final da pista, eram os mesmos 199 que estavam envolvidos no ano 58 antes de Jesus. No ano 58 antes de Jesus haviam duas tropas, uma envolvida com o Império Romano, e ela já fazia diversas atrocidades. Uma outra tropa era considerada os forasteiros, mas eles tinham liberdade, eles tinham autonomia para atuar, eles aprontavam a algazarra, eram fortes, mas não eram tão saudáveis quanto os soldados romanos. O líder da tropa dos romanos, ele pergunta para o líder dos forasteiros, vocês querem se juntar a nós? Formaremos duas em uma. Vocês passam a ser funcionários do governo, andarão uniformizados, melhor armados, bem alimentados, e caminharemos juntos. Ele reuniu, esse segundo líder reuniu com seus amigos, os forasteiros, e resolveram se ajuntar. Duas tropas formaram uma. E eles cometeram todo tipo de atrocidade naquele ano. Entraram em diversas cidades, ceifaram várias vidas, incendiaram lares, pessoas, dizimaram idosos, crianças, mulheres, sem o menor respeito à figura humana. Estavam reunidos agora, praticamente 2000 anos depois, no avião da TAM. No momento do acidente, estava no aeroporto de Congonhas, Juscelino Kubitschek, Bezerra de Menezes, Santos Dumont, e quando os vampiros da espiritualidade vieram para sugar as energias daqueles que estavam desencarnando, como descreve André Luiz para nós no capítulo 3 do livro Missionários da Luz, os vampiros do plano inferior, Juscelino Kubitschek chama a atenção daqueles espíritos. Chama a atenção e pede para eles se afastarem. E deixe que os orientadores espirituais trabalhem. Porque aquele grupo que estava ali programou passar pelas situações catastróficas, inclusive aquela, resgatando enganos que cometeram. E eles estavam com os corações limpos da revolta. E a espiritualidade estava ali atendendo individualmente cada um deles. E os vampiros se afastaram. Então, quando nós falamos de livre-arbítrio e destino, estamos colhendo inúmeras dificuldades que plantamos ontem. Mas se não estamos satisfeitos com a colheita, vamos plantar diferente hoje. Quando Jesus coloca para nós que o campo é o mundo, atentemos que nós temos duas formas de trabalhar este campo, o campo físico e o campo íntimo. O campo de trabalho está aí. O campo de trabalho está aqui. Ah, mas isso tudo nos irrita, nos incomoda, nos perturba, nos adoece. É verdade. Mas Paulo, quando ele escreve aos Efésios, no capítulo 4, ele coloca para nós assim: irai-vos, pois, mas não permita que o sol se ponha sobre a vossa ira. Irai-vos, pois. Você está com raiva, está irritado, está chateado? Pode ficar com raiva. Mas não permita que o sol se ponha sobre a vossa raiva. Não permita que a raiva ganhe a noite e comece o dia seguinte com aquele mesmo sentimento de mal-estar. Refaça naquele dia. Você discutiu de manhã, brigou de manhã, refaça.
Teve um mal-estar, refaça. Não vai dormir com aquele sentimento. Porque à noite a consequência é fatal. Nós iremos encontrar aqueles que a gente atraiu com a sintonia nossa vibratória do dia. Iremos encontrar com eles, a gente que os chamou. Então vamos fazer um movimento diferente nesse processo reencarnatório. Nós estamos recebendo uma das últimas oportunidades, se não a última, de passarmos pelo plano físico na Terra, em meio ao movimento de provas e expiações. Estamos recebendo oportunidades. Conta-nos o livro Obsessão e Desobsessão, no capítulo 6, da Sueli Caldas Schubert, uma história de uma jovem. Ela sentia várias dores nas pernas. Foi a um médico, foi a outro, foi a um especialista e ninguém conseguiu ajudá-la. Alguém chega para ela e fala assim: vai até a casa espírita, procura orientação na casa espírita, já que você não resolveu o problema fisiológico pela ciência médica, vai até a casa espírita. E ela vai até a casa espírita, começa a se envolver com as atividades, com o trabalho. E aí vai se envolvendo 1 ano, 2, 3, daí a pouco ela começa a participar da reunião mediúnica. Um tempo depois que ela estava participando, um espírito se comunica. O espírito se comunica e diz para ela. O dirigente começa a orientar o espírito. E o espírito já fala: não precisa me falar de Jesus não, porque eu conheço. O meu problema é com fulana. Eu sou o causador das fortes dores que ela tem nas pernas. Basta ela me pedir perdão por aquilo que ela me fez e eu vou liberá-la dessa dor. E aí o dirigente pergunta: o que houve? Na encarnação anterior, eu era negro escravo da fazenda que ela dirigia. E ela me deixou amarrado no tronco pelas pernas. Após os vários açoites, eu continuei amarrado, vítima do sol e da fome, eu virei mais tarde alimento para os animais. Hoje eu estou acorrentado às pernas dela. Basta ela me pedir perdão por aquilo que ela me fez, e ela estará livre desse movimento de dor. O dirigente silenciou e permitiu que a garota se manifestasse. E ela se manifestou: eu não vou pedir perdão para um negro escravo. No momento que ela dá essa resposta, o espírito olha e fala: pois bem, eu estou indo embora. Mas saiba todas as vezes que você sentir dores, que eu estou acorrentado às tuas pernas. E você vai se lembrar de mim. Sueli Caldas Schubert encerra esse capítulo dizendo: e até hoje, no final de sua vida, ela recebe uma equipe de passes na sua casa para lhe atenuar, a partir do passe, as fortes dores que ela sente nas pernas. Inicialmente a gente pensa: meu Deus, mas ela estava ali diante do obsessor. Vai lá, pede desculpa, ajoelha, beija o pé da médium, faz qualquer coisa. A gente pensa assim. Mas o espírito, ele está fazendo uma leitura do estado íntimo daquela criatura. Se ela fizesse toda a encenação de perdão, mas ela não sentisse o desejo de perdoar, ele estaria lendo o que passa no coração dela. Num primeiro momento a gente fala: meu Deus, ela podia ter pedido perdão. Mas quando a gente para pensar, ela ia pedir isso da boca para fora. Porque ela não sentia. E ela estava sendo sincera com o sentimento dela. Talvez ela poderia ter sido menos rígida com ela e com o próximo. Mas ela não deu conta. Quantos de nós estamos recebendo as oportunidades de refazermos-nos nas nossas relações atuais? Aproveitemos. Porque se existem coisas que estão programadas quando a gente reencarna, é a família que a gente vai nascer, o trabalho que a gente deverá ter, a pessoa com quem a gente vai se casar, se tivermos programado o casamento, e o gênero de morte. Essas 4 coisas estão programadas. Todas as 4 podem ser modificadas, de conformidade com o caminho que a gente fizer. A pessoa programou viver até 75 anos, com 28 se envolve com álcool, direção, bate o carro, encontra... desencarna. Desencarna, saiu mais cedo, ele programou 78. Não adianta a gente pensar: ah, já estava previsto. Não estava, o excesso é que o levou. Então, a programação pode ser refeita.
A espiritualidade comenta sobre essa reprogramação no capítulo 10 do livro No Mundo Maior. Mas até para fazermos uma reprogramação saudável, a espiritualidade nos auxilia. Façamos o melhor que a gente puder. O melhor que a gente puder. O nosso momento é de dificuldade, de dor, de angústia. Mas estamos em final de ano. Movimento que a gente faz de revisão de posturas, de relações, de entendimentos, de diálogo, momento de revisão. Vamos eliminar dos nossos corações a tristeza e a dor que muitas pessoas estão alimentando. O nosso contexto é de dificuldade, mas se nós dermos conta de dar as mãos, não teremos mãos livres para matar, roubar ou traficar. Vamos fazer o melhor que a gente puder, até para não reclamarmos do destino lá na frente. Relata-no para nós Maria Dolores, falando a respeito dessa colheita. Em gratidão a Deus, ela coloca para nós: a fúria de Ramsés e o ódio de Cambises, feras humanas sem alguém que as dome, conquistaram ouro, poder e renome, e aumentaram as suas lutas infelizes. Passam reis, ditadores e juízes, sem que alguém sequer lhes lembre o nome. Passam Dante, Leonardo, célebres atrizes, sem perceber a terra que os consome. Só Jesus permanece ao nosso lado. Mensageiro de Deus e herói amado, que nos tolera, instrui, ampara e guia. O seu nascimento é a luz maior que nos alcança, doando-nos a fonte da esperança em cânticos de paz, de amor e de alegria. Desta forma, então, agradeço meu Deus quando me dizes não. As súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse e prazer, em meu caso talvez fossem espinhos na senda que me deste a percorrer. De outras vezes imploro-te favores, entre lamentação, choro e barulho, mero capricho, simples algazarra, que me escapam do orgulho. Em muitas circunstâncias rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte, quando me traz a solidão por guia, que me inspire a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, e que a ninguém me ligaste de improviso, e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo que preciso. Não me atendas às exigências loucas, faz-me perceber que alcançarei além do necessário se cumprir meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não, com teu amor, e quando te pedires o que não devas, não me atenda, Senhor. Eu vou agradecer a paciência de vocês, tomara que tenham valido as nossas reflexões desta manhã, até uma volta, se Deus quiser.